Sabias que apenas 8 pessoas entraram na Arca de Noé? E dessas 8 pessoas, 2 delas deram origem aos povos que começaram a habitar Portugal. Quem foram eles? Fica connosco para saberes a resposta. Eu sou a Yolanda e juntos vamos descobrir o maravilhoso mundo que Deus criou. Com Adão e Eva, começou a história da humanidade. Eles começaram a povoar a terra, tendo filhos e filhas, e assim se foram multiplicando. Cerca de 1500, 1600 anos, provavelmente depois de Deus ter criado o mundo, ele arrependeu-se de ter criado a humanidade, pois os homens tornaram-se muito maus. Deus então mandou um grande dilúvio, chuvas torrenciais durante 40 dias que destruíram tudo. Mas Deus deu uma nova oportunidade para os seres humanos começarem de novo. Obrigada a Deus. A família de Noé e os animais que estavam na arca que Deus mandou construir foram todos salvos. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E com as suas esposas começaram então a repovoar a terra, espalhando-se por todo o mundo. A tradição aponta que foram os filhos de Jafé que vieram habitar a Europa. Tubal terá então dado origem aos iberos, os primeiros povos que habitaram a Península Ibérica, a sul e a oeste e a este da península. Depois vieram os celtas, também provavelmente descendentes de Gomer e irmão de Tubal. Os celtas e os iberos deram então origem aos celtiberos, que foram os povos que habitaram na nossa Península Ibérica. As riquezas naturais da Península Ibérica começaram a atrair os povos de outras paragens e por mar vieram os fenícios, os cartagineses e os gregos que fundaram colónias na península a fim de trocar os seus produtos pelos produtos da península. Nós tínhamos sobretudo metais, ouro, prata, cobre e estanho. Destes povos mediterrâneos, e em especial os fenícios e os cartagineses, que tinham colónias no nosso território, herdamos grandes avanços. O alfabeto dos fenícios, por exemplo, e a técnica de salga na conservação dos alimentos pelos cartagineses foram grandes conquistas na nossa cultura e na nossa maneira de estar. Entre os celtiberos que habitavam a península no século IV a.C., o maior grupo eram os lusitanos. E é por isso que referimos de lusitanos aos portugueses, pois foram eles que fizeram parte da origem de Portugal. Os lusitanos ocupavam a terra que estava entre o Rio Douro e a margem sul do Rio Tejo e eram um povo guerreiro que atacavam os povos do sul para conquistarem as terras férteis, as suas riquezas. E este povo fez frente ao Império Romano quando eles chegaram aqui na península no século III a.C. É verdade, a conquista da península pelos romanos não foi nada fácil. Eles demoraram cerca de 200 anos por causa dos lusitanos, que foram realmente resistentes. Mas os romanos acabaram por ganhar e com os seus exércitos de milhares de homens muito bem disciplinados e treinados, não havia como fazer frente por tanto tempo. Então, os romanos acabaram por ficar por cerca de 700 anos na nossa península. E claro, com o tempo os povos ibéricos passaram a viver de forma semelhante aos romanos. E ainda hoje nós podemos sentir a presença do Império Romano no nosso país, nas imensas estradas, construções que até hoje permanecem. A nossa língua também deriva do latim dos romanos, as leis, os costumes e a religião cristã, que foi muito difundida pelo Império Romano. Com o declínio do Império Romano, alguns povos bárbaros que viviam fora das fronteiras do Império Romano começaram então a conquistar territórios e na Península Ibérica, no século V, na era cristã, vieram então os suevos e os visigodos. Os visigodos eram os mais fortes e eles acabaram por dominar a península e, claro, com o tempo também se converteram ao cristianismo, à cultura e aos costumes romanos. Em 1711, outro povo invadiu a nossa península, os mouros ou os muçulmanos. Provenientes do norte de África, conquistaram quase toda a península.
Nos primeiros tempos, claro, a sua presença era guerra, instabilidade. Mas no final, os povos que aqui viviam começaram a viver em harmonia com a presença dos muçulmanos. E claro, muitos produtos, técnicas e conhecimentos também adquirimos do povo islâmico. Sabias, por exemplo, que foram os muçulmanos que trouxeram as laranjeiras, os limoeiros, as amendoeiras, os damasqueiros, a alface, o arroz, a cana-de-açúcar? Foram graças ao povo islâmico que aqui viveu durante muito tempo. Durante este período de domínio árabe na península, um grupo de cristãos visigodos conseguiu resistir e ficaram a norte da península, formando assim os reinos de Leão, de Navarra, Aragão, Castela e Galiza. Vamos fazer agora um quiz. O que é que tu sabes da história do teu país? Nós faremos uma competição que vai ser entre continente e ilhas. Temos 2 irmãs a representar o continente e mais 2 a representar as ilhas. Vamos ver quem é que vai ganhar. Será que são as Manas Neves a representar o continente ou as Manas Tavares a representar as ilhas? Presta atenção porque a professora Lusitânia vai fazer as perguntas. Eu sou a professora Lusitânia. Eu sou uma professora de História de Portugal, de outras histórias também, mas principalmente de Portugal, que é a minha especialidade. Eu gosto muito de História. Agora, eu tenho umas perguntas para vocês. Não sei se vocês tomaram atenção às aulas de História. Vamos lá testar? Por isso, toma muita atenção às perguntas. Elas têm rasteira, está bem? Quem foram os primeiros povos a habitar a região que daria origem a Portugal? Opção A: gregos, fenícios e celtas. Opção B: fenícios, cartaginenses e celtas. Opção C: cartaginenses, gregos, fenícios. A C. B. B. Tá certo! Só para conseguir ver melhor, vou pôr aqui os óculos. Então, em que século os romanos invadiram a Península Ibérica? Em que século os romanos invadiram a Península Ibérica? No século I a.C., opção B. Século II a.C. e opção C, século III a.C. 2. C. Muito bem, está certo! Quantos anos os árabes viveram na região? Opção A: 1000 anos. Opção B: 1100 anos. Opção C: 1200 anos. 1100 anos. A. Mas que professores é que vocês tiveram? Está tudo errado, não acertam uma? No século IX foi formado então o Condado Portucalense, na região norte, entre o Rio Minho e o Rio Douro. E tinha este nome devido à cidade do Porto, por ser um porto, não é, junto ao Rio Douro, onde entravam os navios. Em 1096, o rei Afonso VI deu esse pequeno pedaço de terra, esse condado portucalense, de presente à sua filha, Dona Teresa de Leão, ao casar-se com Dom Henrique de Borgonha, e Guimarães era a cidade principal deste condado. Foi o filho de Dona Teresa e Dom Henrique de Borgonha, Dom Afonso, que obteve a autonomia deste condado em relação aos reinos espanhóis e começou a alargar os seus limites, conquistando assim as terras aos muçulmanos. E em 1139 nascia assim o Reino de Portugal e Dom Afonso Henriques, filho de Dona Teresa e Dom Henrique de Borgonha, foi o seu primeiro rei. Dom Afonso Henriques foi descendo pela região de norte até sul e em 1247 finalmente conseguimos conquistar o Algarve e os mouros foram expulsos e assim estabelecemos as fronteiras do Reino de Portugal e que se mantêm praticamente inalteradas até aos nossos dias. Curiosidade!
Sabias que Lisboa foi muito difícil de ser conquistada aos muçulmanos? É verdade. Houve várias tentativas falhadas e só com a ajuda dos cruzados é que nós conseguimos que em 1147 Lisboa fosse então conquistada. E só quase 100 anos depois é que Lisboa tornou-se a capital. No princípio do reino, claro, Coimbra, que era onde vivia Dom Afonso Henriques, era a capital do reino. Em 1415, Portugal entra numa nova fase, a fase dos descobrimentos, que foi uma fase áurea de Portugal, que resultou na expansão do reino a todos os outros continentes. A Madeira, os Açores foram descobertas, povoadas, bem como as ilhas de Cabo Verde. E claro, saindo de Portugal, descendo pela costa africana, passando por toda a costa, Portugal foi fazendo colónias nas Áfricas. Chegou até a Índia, depois a China, o Japão e muitas ilhas da Oceania. Do outro lado, Portugal também avançou pelo Oceano Atlântico, chegou até ao Brasil, que passou a fazer parte do reino em 1500. Desde os tempos dos iberos e dos celtas, muitos povos passaram pela nossa terra, pela nossa península, e todos eles deixaram as suas marcas. No tempo dos descobrimentos, herdamos também a mistura de todos os povos, onde nós estivemos e os povos que nós trouxemos. Saberes, culturas, costumes e até vocabulário. Por exemplo, as palavras banana, batuque, macaco são de origem africana. Também temos do Oriente palavras que vieram como bengala, biombo, bule, caril, chávena, leque, vieram do Oriente. Do Brasil, as palavras como ananás, jacaré, maracujá, tapioca são também provenientes desta terra. Desde a conquista de Ceuta, em 1415, até a transferência de Macau para a China, o que aconteceu em 1999, o Império Português foi o império colonial europeu mais duradouro. Embora, tal como outros povos europeus, os portugueses fossem conquistadores e, claro, tentassem impor os seus hábitos e costumes aos povos onde eles passavam, a verdade é que onde nós estivemos houve uma grande mistura com os povos locais e Portugal trouxe desses povos para a nossa cultura, a língua, costumes, saberes, tradições, um pedacinho de todos eles. E nós também deixamos a nossa marca na fusão das culturas dos locais onde nós estivemos. Encontramos sociedades mais simples, onde levamos o cristianismo, a alfabetização, a cultura. Também aprendemos bastante das sociedades mais organizadas e tecnicamente evoluídas. Coisas boas e coisas más marcaram a presença de Portugal no mundo, como em todos os povos, mas nós podemos dizer que somos herdeiros de encontro de povos e culturas, e esta é a nossa maior riqueza. Vamos lá ver se as nossas manas estão preparadas para mais umas perguntas da professora Lusitânia. Ora, muito bem. História mais recente, do século XX. A 5 de outubro de 1910, Portugal deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Quem foi o último rei de Portugal? Opção A, Dom Carlos I. Opção B, Dom Manuel II. Opção C, Dom Filipe de Bragança. Dom Manuel II. B. Quinta pergunta. Em que ano Portugal entrou para a Comunidade Europeia? Em que ano Portugal entrou para a Comunidade Europeia? Foi opção A, 1985, opção B, 1986 e opção C, 1987. 86. 87. Opção B, 1986. O português é a quinta língua mais falada no mundo e é língua oficial em 9 países, falada nos 5 continentes.
Territorialmente, nós temos no continente 18 distritos e as duas regiões autónomas, que é o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores, que são as nossas belíssimas ilhas. Portugal continua a ser um país marcado pela diversidade, integrando comunidades provenientes dos 5 continentes. Temos muitos portugueses também a viver fora de Portugal. É verdade. Aqui no continente nós somos um pouco mais de 10 milhões, mas fora nós temos 5 milhões de imigrantes a viver nos 5 continentes. Agora, o que é que os estrangeiros, as pessoas que nos têm visitado, e o turismo é uma forte aposta de Portugal para manter a economia forte, como é que os estrangeiros nos veem? Nós também temos na nossa equipa, claro, pessoas que vêm de diferentes países servir a Deus connosco. Nós fazemos algumas perguntas a alguns destes voluntários, voluntárias. Vamos lá ver o que é que elas sabem de Portugal. Professora Lusitânia, faz as perguntas. Esta pergunta é a primeira pergunta. Portugal é o país da Europa continental, mais o sudoeste da Europa. Como se chama o local mais a ocidente de Portugal continental? É daquele que é do continente, não é das ilhas, está bem? Opção A, Cabo Espichel. Opção B, Cabo da Roca. Opção C, Cabo Carvoeiro. Ou como os lisboetas dizem, Cabo Carvoeiro. Acho que é a B. La B. Muito bem, estou admirada. Vocês sabem alguma coisa sobre Portugal? Segunda pergunta. Quais são as cores da bandeira de Portugal? Não vale a pena ir à net, não tens tempo. Quais são as cores da bandeira de Portugal? Opção A. Vermelho, verde, amarelo, branco e azul. Opção B. Vermelho, verde, branco, azul e preto. Opção C. Vermelho, verde, amarelo, branco e laranja. Acho que é a letra A. B, vámonos a B. Nem a bandeira tu sabes? Opa, isso é uma vergonha, não digas a ninguém. Terceira pergunta. Como se chamam as cidades mais importantes a norte, centro e sul do país? Como se chamam as cidades mais importantes a norte, centro e sul do país? Uma dica, são capitais de distrito. Então, Porto, Coimbra e Lisboa. Opção A. Opção B. Porto, Lisboa e Faro. Opção C. Porto, Lisboa e Almada. Essa vai difícil. Acho que é a letra B. Vamos a la A. Esta pergunta agora é a mais difícil de todas. Quem é o presidente de Portugal? Quem é o presidente? Sabes quem é o presidente? Opção A. É o António Costa. Opção B. É o Cristiano Ronaldo. Opção C. É o Marcelo Rebelo de Sousa. Letra C. La A. Nem o Presidente da República tu sabes quem é? Que vergonha! Que vergonha! Das grandes figuras e notáveis de Portugal, hoje nós vamos conhecer um deles e, por sinal, é o meu favorito. Nasceu na altura dos descobrimentos, em 1628, em Torre de Tavares, que pertence ao concelho de Mangualde e fica muito perto da cidade de Viseu. Esta pessoa ficou órfã quando ainda era criança e por isso teve que ir viver com um tio para Lisboa. O tio, que era um religioso, um clérigo, deu uma boa educação e com o tio ele aprendeu latim. Entretanto,
emigraram para a Holanda e foi neste país que conheceu a Igreja Reformada Holandesa e o Senhor Jesus como o seu Salvador. E assim, o nosso notável abandonou a fé católica e tornou-se evangélico e começou a estudar o grego e o hebraico para poder estudar com profundidade as Escrituras nas suas línguas originais. Nesta época, os holandeses começaram também a ter uma forte presença no Oriente, fazendo concorrência ali aos portugueses. E através da Companhia Holandesa das Índias Orientais, então muitos holandeses e pessoas que viviam na Holanda foram então para o Oriente. E o nosso amigo acabou também por viajar para a Ásia, para especialmente Malásia, em Malaca. E lá, com apenas 16 anos, é verdade, isso mesmo, ouviste bem, com apenas 16 anos, ele começou a traduzir para o português a Bíblia, que até então só tínhamos em latim. Entretanto, para além de tradutor, ele tornou-se pastor, professor e esteve em várias regiões da Ásia, incluindo a Índia e muitas ilhas na Oceania. Sofreu perseguições, ataques, mas o seu amor por Jesus e pela palavra de Deus ajudou-o a ser valente e persistente, como a alma do verdadeiro lusitano. Quando faleceu, já tinha traduzido o Novo Testamento e o Velho Testamento quase até ao fim. Ficou só até o livro de Ezequiel. E foi o seu colega, pastor e amigo holandês Jacobus Oppendenacker que concluiu o seu trabalho. A João Ferreira Anes de Almeida, um grande notável português, devemos então a primeira tradução da Bíblia a partir dos textos originais. E ainda hoje é a tradução mais usada e apreciada na língua portuguesa. Passou a sua vida toda dedicado ao estudo, tradução e ensino da Palavra de Deus. E sem dúvida, ele não só é um dos grandes notáveis de Portugal, como também é um dos grandes notáveis da fé cristã. João Ferreira de Almeida também zelou para manter as comunidades evangélicas portuguesas nos lugares do Império Português nas Índias, onde os holandeses cada vez mais iam ocupando o seu lugar. Ele ia defendendo e fazia tudo por tudo para que fossem divulgados livros em português a essas comunidades portuguesas, fazendo então bastante pela nossa língua. Nos últimos anos, muitos jovens portugueses foram estudar para fora, como o Reino Unido. Nós temos um número elevado de portugueses nas universidades britânicas. Uma delas, que vocês conhecem muito bem, mandou-nos uma mensagem para vocês. Olá meninos, eu sou a Maria Fernanda, uma das voluntárias e uma das conselheiras de acampamentos da APEC. E hoje é um dia especial, certo? Hoje é o dia de Portugal. Infelizmente eu não estou em Portugal, mas estou em Inglaterra, não é muito longe. E hoje eu vim-vos partilhar duas coisinhas que eu tenho saudades em Portugal. Número 1. É a minha família, sem dúvidas, meus pais, a minha irmã, mas não só a minha família biológica, mas como também a minha família em Cristo, a minha igreja, onde eu cresci a aprender sobre a palavra de Deus, a aprender sobre quem Deus era, aprender que Deus é o Criador de tudo, o Salvador. E a segunda coisa é os acampamentos, como é óbvio. Eu tenho muitas saudades de acampamentos, mas muitas mesmo, das atividades, das histórias bíblicas, dos teatros, do louvor, das noites missionárias, que eram as minhas preferidas. E então realmente eu vos incentivo a aproveitarem este canal para vocês poderem aprender mais e mais sobre Deus, já que não podemos estar em acampamentos, podemos estar nas nossas casas a também ter acampamentos, não é? E mais o que também me deixava mais feliz e o que eu tenho mais saudades é de ver cada um de vocês, crianças, a aprender mais sobre Deus e quem Ele é nas nossas vidas. É tão bonito ver cada um de vocês a crescer no conhecimento, nas atividades em relação a aprender os livros bíblicos, os jogos. Realmente temos saudades disso. Então, realmente, como eu vos disse, incentivo-vos mesmo a aproveitarem ao máximo este canal e aprenderem mais sobre a palavra de Deus. E eu queria deixar-vos um grande beijinho a todos vocês e espero vos ver a todos em breve. Tchau, tchau, meninos! E assim,
terminamos com um versículo da Palavra de Deus, na tradução de João Ferreira de Almeida. E diz assim, o Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que Ele escolheu para si. Será que nós podemos dizer que a nossa nação verdadeiramente ama o Senhor Deus e conhece o Senhor Deus? Apesar de se dizer cristã, nós sabemos que há muitas pessoas que não querem saber nada de Deus. Mas tu que já tens Jesus no teu coração, tu podes fazer algo para que a nossa nação também deposite a sua confiança em Deus. Tu podes falar de Jesus aos teus familiares que ainda não conhecem a Deus, podes falar de Jesus aos teus amigos que ainda não conhecem a palavra de Deus, tu podes orar por eles, podes orar pelo nosso país, pelos nossos governantes e também tu podes contribuir com as tuas ofertas aos missionários que procuram alcançar o nosso país para Jesus. E no dia de Portugal, que nós como portugueses que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, possamos verdadeiramente dizer as palavras: nós pomos a nossa confiança no Senhor. É Ele quem nos ajuda e protege. Ele é toda a nossa alegria. Confiamos plenamente no Deus Santo. Que o teu amor, Senhor, nos acompanhe, pois pusemos em ti a nossa confiança. Tens posto a tua confiança no Senhor Jesus? E o que é que tu estás a fazer para que as pessoas à tua volta conheçam o Senhor Jesus? Feliz dia de Portugal para ti e vemo-nos no próximo sábado no Clube de Boas Novas. E até lá! Entretanto, vamos festejar porque é dia de Portugal! Portugal!